agora a gente vai falar um pouco da estrutura desse sistema de governo. Como eles se formam, como eles se dissolvem. Então, Camila, como que dá a formação desse governo, do semipresidencialismo? Então, após as eleições para a Assembleia da República ou a demissão do governo anterior, o presidente da República ouve todos os partidos que elegeram deputados à Assembleia e, tendo em conta os resultados das eleições legislativas, ele convida uma pessoa para formar o governo, o que é o primeiro-ministro. É ele que coordena a ação dos ministros, que representa o governo perante o presidente, a Assembleia e os tribunais. O governo tem responsabilidades perante o presidente da República, a quem responde através do primeiro-ministro, e perante a Assembleia da República, através da prestação de contas de sua atuação política. Bom, e como eles se dissolvem? Então, quanto ao presidente da República, o presidente ele é eleito numa lista uninominal para um mandato de 5 anos. Quanto à Assembleia da República, as eleições são realizadas de 4 em 4 anos, mas esta legislatura pode ser interrompida pela dissolução da Assembleia, caso em que se ocorra a realização de novas eleições. Quanto ao governo, termina o seu mandato quando o novo governo entra em funções, quer tenha sido formado após eleições para a Assembleia da República, um mandato de 4 anos, ou quer tenha sido formado após um rearranjo político de forças parlamentares. Sempre que termina a legislatura ou que muda o primeiro-ministro, há um novo governo. Camila, e o governo ele pode cair quando? Então, o governo ele pode cair quando apresentar um voto de confiança ao parlamento e este o rejeitar. Quando a maioria absoluta dos deputados aprovar uma moção de censura ao governo. Quando seu programa não for aprovado pela Assembleia da República. Quando o presidente da República o demite para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas portuguesas. Quando o primeiro-ministro apresentar uma demissão, quando ele morrer ou quando ele estiver física ou mentalmente impossibilitado. E vale lembrar que nos tribunais não tem eleições e que nas regiões autônomas, como as ilhas portuguesas, as assembleias regionais são eleitas pelo mesmo método que a Assembleia da República. E os governos regionais são formados através do mesmo método também que o governo nacional. E sobre a divisão dos poderes nesse tipo de governo no semipresidencialismo? Então, os 4 órgãos de soberania são o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os tribunais. Já as regiões autônomas e as autarquias representam órgãos de poder político. O Presidente da República? O Presidente da República ele é o chefe do Estado. Nos termos da Constituição, ele representa a República Portuguesa. Ele garante a independência nacional, a unidade do Estado, o regular funcionamento das instituições democráticas. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas e possui o dever de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. E sobre as Assembleias da República? Então, a Assembleia da República ela é o Parlamento Nacional. Sim. Ela é composta por todos os deputados eleitos e ela representa os cidadãos em geral. O governo? O governo ele conduz a política geral do país e dirige a administração pública que executa a política do Estado. Ele tem funções políticas, legislativas e administrativas, como negociar com outros estados ou organizações internacionais, propor leis e assembleias da República, estudar problemas e decidir sobre as melhores soluções, normalmente fazendo as leis, fazer regulamentos técnicos para que as leis possam ser cumpridas, e ele decide onde gasta o dinheiro público. E por último, sobre os tribunais? Sobre os tribunais. Eles administram a justiça e são o único órgão de soberania não eleito. São independentes e autônomos. Os juízes, além de dependentes, são inamovíveis. Ou seja, não podem ser afastados do seu posto. E as suas decisões sobrepõem-se às de qualquer outra autoridade. E sobre o Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional é o último árbitro de que uma lei está de acordo com a Constituição. Ele é o último arbítrio. As leis ou disposições que o tribunal julga inconstitucional deixam automaticamente de estar em vigor. E sobre as regiões autônomas de Açores e Madeira? Então, sobre as ilhas de Açores e Madeiras, elas têm um regime administrativo próprio, que é baseado nas suas características geográficas e culturais, e nos desejos dos governos próprios de suas populações.